Será que você já ouviu que você necessariamente precisa de um script para fazer o processo de convencimento estratégico de uma pessoa? Será que isso efetivamente é uma verdade? A gente vai discutir hoje o papel de um script. Fala pessoal, André do Brain Power, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um vídeo da série diária sobre neuropersuasão, em que você vai aprender diariamente uma nova técnica, uma nova tática para colocar em prática e sentir na pele os benefícios de se tornar uma pessoa muito mais persuasiva. Você realmente vai ver os resultados aparecerem muito mais rápidos. E hoje a gente vai discutir os lados positivos e os lados negativos de um script. Mas antes de mais nada, André, o que é um script? O script nada mais é do que um guia, um texto que você vai se balizando por ele para fazer a sua conversa, para fazer de repente uma conversa telefônica, para fazer um vídeo tal como esse, independente de onde você vai usar, ele nada mais é do que um texto que você vai seguindo. Os jornalistas de televisão, eles têm um script, eles leem no teleprompter, vai passando um texto e o jornalista simplesmente vai lendo aquele texto. Nesse momento eu não estou usando nada disso, então a gente vai discutir os lados positivos e os lados negativos e eu vou entrar um pouco nos porquês de repente de eu não usar um script para cá. Mas antes de mais nada, quais são então os lados positivos do script? Antes de entrar nos positivos, uma coisa muito importante: se você quer convencer alguma pessoa, se você quer persuadir alguma pessoa, necessariamente você tem que controlar, você tem que ser a pessoa que conduz a situação, porque o que você tem que fazer é ir contornando, conduzindo as emoções da pessoa, canalizando as emoções da pessoa, até que intrinsecamente por dentro ela chega na conclusão que efetivamente aquilo é o melhor para ela e ela que toma a decisão, não é você que toma a decisão. Então simplesmente o que você tem que fazer é ir dando o estímulo correto, no momento correto, para aí sim a decisão ser tomada pela própria pessoa. Nesse momento, se a decisão foi tomada pela pessoa, você foi efetivo e você a persuadiu. Esse é o grande ponto. Só que se você quer controlar uma pessoa, dificilmente, se você não tiver muito treino, se você não tiver prática na persuasão, na comunicação, dificilmente você faz isso de forma muito espontânea. Tem muita gente que começa a falar e não tem começo, meio, fim a conversa. Você percebe que de repente a pessoa está se perdendo e se ela se perde, imagina a outra pessoa. Isso faz com que a conversa perca totalmente o pé e a cabeça, fica sem sentido e realmente a persuasão cai por terra. Dificilmente você consegue persuadir com eficiência a outra pessoa. Eu gosto de chamar que o seu poder de persuasão depende diretamente da velocidade, do tempo que você consegue fazer outra pessoa mudar ou de repente tomar uma decisão. Essa velocidade, esse tempo, quanto menor ele for, mais poderoso você é na sua comunicação. Só que se você está começando a aprender sobre persuasão, dificilmente você faz isso sem ter um script. Então o primeiro ponto positivo do script é te dar uma guia, te dar um caminho para você ir seguindo e você não se perder. Ele automaticamente te permite seguir pontos lógicos de uma estratégia pré-definida. As pessoas precisam definir as estratégias antes. Dificilmente alguém fala, eu vou de repente ligar essa câmera aqui e começar a gravar de qualquer coisa. Não, eu automaticamente, a primeira coisa que eu faço é definir o tema. E como eu já falo bastante a respeito de persuasão, eu simplesmente defino o tema, penso um pouquinho e começo a falar. Depois eu vou falar um pouco mais disso. Mas o grande ponto é, se você não tem essa facilidade, a importância do script é exatamente de desenhar essa estratégia. Qual é o caminho que você vai conduzir a pessoa até que efetivamente você faça no final uma proposição ou um call to action, como é chamado, mas é uma chamada para ação. Você, antes de pedir para a pessoa comprar, fazer alguma coisa, ir jantar com você, você precisa conduzir ela emocionalmente, tem que convencer por dentro a pessoa. E quando você perceber que emocionalmente ela já foi conduzida, ali você faz a sua chamada final e você propõe alguma coisa. Só que para chegar nesse ponto, você realmente precisou fazer todo um processo estratégico que você definiu antes. Então, o grande ponto positivo do script é fazer com que você realmente se prepare para esse percurso. Quando você se prepara para uma viagem, a viagem fica muito mais fácil. Você simplesmente segue e você aproveita e não se preocupa com o restante. É como se fosse um GPS. Quando você viaja com o GPS, você não se preocupa com o caminho. Você pode inclusive aproveitar o visual, curtir outras coisas, conversar com a pessoa que está do seu lado. Você se despreocupa de uma coisa que é muito importante, que é o caminho. E a mesma coisa acontece na comunicação. O script tem este grande ponto positivo e esse é o maior ponto positivo. Ele te libera de pensar na estratégia que você já pensou antes.
E ali, sem pensar na estratégia, você começa a poder perceber outras coisas que são fundamentais, tais como a reação que a pessoa está tendo. Você pode prestar atenção na outra pessoa, se ela está gostando, se ela não está gostando, se ela está meio de cara amarrada. Então começa a entrar numa outra seara, você começa a perceber o outro lado. Quanto menos script você tem, mais você fica pensando no seu discurso e esquece ali a pessoa. Quanto mais script você tem, ou mais preparo você tem, menos isso faz parte do que o seu cérebro está ali processando. Aquilo já ou virou automático, ou realmente está escrito na sua frente e você simplesmente usa aquele texto. Se qualquer um desses caminhos for adotado, você presta atenção na outra pessoa. Isso é fundamental. Então esse é o lado mais positivo, disparado, de você ter um script. O grande ponto negativo de você ter um script é que quando você vai num filme, você vai assistir, vai no cinema, de repente com a sua esposa ou com o seu marido, e você vai lá e de repente começou a assistir o filme, e você percebe que aquele filme você já viu. O que acontece? Automaticamente você desanima, você fala, nossa, de novo, tal. Enfim, você vai, de repente solta um palavrão, não é aquilo que você queria. O grande ponto é que solta uma energia negativa e você não mais presta atenção no filme, tal como você prestaria se fosse uma novidade. Tudo que é novidade, você fica ali prestando atenção, nossa, o que será que vai acontecer? É muito mais interativo, é muito mais gostoso tudo que é uma novidade. Quanto mais a gente vê alguma coisa, menos aquilo tem efeito pra gente, menos desperta emoções na gente. Então, o script, quando ele efetivamente passa a impressão para outra pessoa de que está sendo seguido, que a pessoa está seguindo um passo a passo, menos efeito isso vai ter na outra pessoa. De repente, a pessoa já te respondeu que ela é casada, e aí no meio do script lá tem uma pergunta para você perguntar de novo se a pessoa é casada, e você pergunta, o que ela vai falar? Nossa, mas eu já te respondi isso. Ou ela vai falar, meu, que cara tapado, que fica me perguntando a mesma coisa, ou ela vai pensar, não, ele está lendo o script, que saco, vou ficar aqui de novo esperando ele acabar de ler o script. Então, não é positivo quando você passa a impressão de que você está lendo um script. Tem um elemento que é muito importante na comunicação, que é a surpresa, que é algo que é inesperado, que é ali do dinamismo da conversa. Então, o grande ponto é que se você for adotar o caminho do script, tente também ter um pouco de espontaneidade. A espontaneidade é fundamental para atrair a atenção da outra pessoa. Tudo que é customizado para aquela pessoa tem muito mais atenção, tem muito mais valor para a pessoa que está ouvindo. Você paga muito mais caro por coisas customizadas para você e você paga muito mais barato por coisas que são padrão. Se você vai num supermercado comprar uma massa, ela tem um valor, porque simplesmente está ali, qualquer um que passou pegou. Se você vai num restaurante e compra uma massa, aquela massa foi feita para você. Você pode dizer que você quer mais isso, menos aquilo, você pode inclusive customizar a massa. Ou seja, ela é para você, ela é mais cara. Então tem sim um valor adicional para coisas que são específicas para a gente. Então essa é a grande distinção. Não deixe que o script te faça virar uma máquina de leitura de texto. Se isso acontecer, aí efetivamente é melhor você nem ter o script. Porém, o grande ponto de otimização das duas coisas, dos dois lados, é quando você consegue ter um script e você consegue fugir um pouquinho dele, usar um pouco da inteligência também. De repente você já fez uma pergunta e ali está para você perguntar, você não pergunta mais aquilo. Você pegou algum gancho que a pessoa disse, você vai em cima do gancho, você muda a conversa um pouquinho para aquela direção. Então você faz a coisa ficar muito mais interativa, muito mais interessante para os dois lados, inclusive para você. É muito mais gostoso uma conversa que você pode mudar, que você pode interagir, do que uma conversa que você simplesmente fica lendo. É robótico, isso não é gostoso pra gente. Agora, se você já tem um pouco mais de prática na persuasão, já tem um pouco mais de vivência, já treinou, já executou um pouco mais o processo de persuasão, de convencimento, de comunicação, talvez você precise menos do script, e neste cenário eu sugiro sim que você comece a abandonar o script. Primeiro, porque fica muito mais interativa a conversa. Necessariamente a pessoa vai colocar a opinião dela, e quando ela começa a colocar a opinião dela, a conversa vai para o outro lado. E aí você naturalmente abraça a pessoa e coloca de novo no lugar que ela deveria estar na conversa. Quando tem um script, a pessoa faz uma pergunta para fora, você praticamente ignora e segue a linha, segue a vida no script. Isso não é bom, né? Quando você está ali naturalmente influenciando, você consegue conduzir, você percebe para onde a coisa está indo, você lê as nuances.
Então isso começa a virar um jogo, e quando vira um jogo, eu garanto, é muito mais gratificante, é muito mais divertido. Por isso que eu digo que o processo de persuasão é altamente gratificante, porque você vê o resultado ali na hora, você vê se você acertou, você vê se você errou, se você errou você faz de um outro jeito, você sente ali na hora, é realmente muito prazeroso, é muito gostoso você persuadir uma pessoa, inclusive quando você sabe que o benefício final para ela é altamente positivo. Você começa a ver que aquela dor para ela incomoda, e aí você vai lá e abraça a dor, e ela começa a falar daquilo, mas ela tem uma vontade de ir em direção ao prazer dela, o sonho dela, e você começa a fazer toda essa dinâmica de dor, de sonhos, que eu explico nos outros vídeos. Esse é um outro tema um pouco mais amplo, mas o grande ponto é que sem o script você se permite entrar no jogo da persuasão. Com o script, você faz o jogo da persuasão sozinho, e é divertido, mas eu te digo que é um pouco menos divertido. É muito mais gostoso você se tornar uma pessoa persuasiva naturalmente, espontaneamente, e isso sim faz com que você tenha muito mais resultado. Mas você consegue começar assim? Não, efetivamente não. Então, para você começar, eu realmente garanto que você comece com o script, porque o resultado vai ser muito mais efetivo, muito mais rápido, muito mais intenso para você. Quando você começar a colocar o script e sentir que você consegue um pouquinho, seguir o seu próprio caminho sem usar o script naquele momento, comece a fazer isso. Você vai começar a treinar, praticar, e aí você começa a realmente perceber os momentos que você pode fazer outros ganchos, fugir um pouquinho do script, mas o script ainda vai ter um grande benefício para você, que é te dar esse percurso, ser o seu GPS. Então eu realmente sugiro que para começar você comece com o script. E o script seria então só para o começo? Eu acho que um pouco mais para o começo, mas ele nunca é eliminado 100%. O script, ele é positivo em qualquer momento, mesmo que quando você já é um pouquinho mais desenvolvido, você já treinou um pouco mais, você talvez não precise de um script tão detalhado, quase que o texto inteiro escrito. Talvez alguns pontos que você precisa cobrir na conversa, na comunicação, já resolvem para você. E isso é muito melhor, porque você simplesmente se lembra daquilo mentalmente, você não precisa ficar lendo, você não precisa de um teleprompter. Isso favorece, facilita todo o seu processo de comunicação, porque você simplesmente fala, agora eu já falei desse, agora eu preciso entrar naquele outro assunto. E esse é o modelo que eu sigo para fazer esses vídeos. Eu sei exatamente o que eu preciso cobrir, quais as áreas que são importantes para esse momento, e é um pouco mais simples esses vídeos também, porque não é um vídeo de venda, ele é um vídeo de conteúdo. Então passar conteúdo é muito mais simples e demanda muito menos persuasão. Eu não estou aqui persuadindo ninguém, eu estou passando conteúdo. A persuasão seria se eu estivesse fazendo um processo de venda de alguma coisa, se eu tivesse algum objetivo final muito explícito com este vídeo. Apesar de eu ter, obviamente, eu gostaria que você estivesse fazendo parte da família do Brain Power, se inscrevesse aqui no canal do Brain Power, e esse é um dos objetivos do vídeo. Mas eu também quero passar o conteúdo. Então toda essa parte inicial, ela não segue para o script. Mas você já deve ter percebido que no final eu tenho mais ou menos as mesmas coisas que eu te peço para fazer. Se você já viu os outros vídeos, talvez você reconheça esses pontos. Mas por que eu sigo um padrão neste ponto final? Porque realmente eu gostaria de alguma ação do seu lado. Então quando você espera alguma ação, é importante sim você seguir um script. Então, se você gostou desse vídeo, eu adoraria ver aqui embaixo o seu comentário. Efetivamente, para mim ele é importante o comentário. Por quê? Primeiro porque me ajuda muito a saber o que funciona para você, o que não funciona para você, o que você gostaria de ver para os próximos vídeos. E também ele é importante para mim porque ele ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo ele é relevante para você. Segundo, se você gostou, tem um lugar aqui nesse vídeo, e eu não sei exatamente onde ele fica, porque em cada momento ele está num lugar, para você assinar o canal do Brain Power, e automaticamente você recebe um vídeo novo a cada dia, todos os dias, durante 365 dias. E se você acha que esse conteúdo pode ser importante para alguma pessoa, eu te peço para encaminhar para essa pessoa. Isso pode de repente ajudar essa outra pessoa e também vai ajudar o canal do Brain Power a crescer. E esse é sim um dos objetivos desse script final. E agora eu tenho um recadinho final para você e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá! Olá, eu gostaria de fazer um convite para você que quer se tornar uma pessoa mais persuasiva, mais influente, mais fascinante e que quer aprender sobre a neuropersuasão, ou mesmo que você já sabe um pouco, mas quer melhorar ainda mais, buscando um método, uma técnica para se tornar mais impactante. Enfim, uma forma que traga mais resultados, tanto para os seus negócios como para você no dia a dia. E do que é que eu estou falando exatamente? Eu estou falando de um convite para a Semana da Persuasão. Isso é um evento online e totalmente gratuito para você assistir tranquilamente de qualquer lugar que tenha internet. Eu vou compartilhar com você uma série de vídeos e aulas de neuropersuasão, compartilhando método e técnicas para você aprender a persuadir, influenciar, fascinar as pessoas de uma forma eficiente.
Só que não é só teoria não. Tem os métodos, tem as técnicas, mas também tem uma aula inteira ao vivo comigo. Você assiste a aula, você pode baixar o arquivo em PDF com a lição, enfim, tem teoria, tem a prática e você realmente aprende a teoria, você vê a prática e mais do que isso, você coloca a mão na massa e começa realmente a aprender, a persuadir. Durante o evento mesmo isso já começa a acontecer, mas quando você começar a colocar de fato em prática, aí sim você vai ver e vai ficar surpreso. Isso é o que geralmente acontece com os meus alunos do curso. Você deve estar se perguntando, André, como eu participo da Semana da Neuropersuasão? E para participar é muito simples. Em algum lugar aqui nesse vídeo, pode ser no próprio vídeo, no botão abaixo, pode estar na descrição do vídeo aqui em cima, pode ser uma descrição aqui embaixo, depende um pouco do lugar que você está vendo. Mas em algum lugar nesse vídeo tem um link de inscrição e você clicando nele, você vai para uma página de inscrição e basta você colocar o seu nome e o seu e-mail e aí você está oficialmente cadastrado na Semana da Persuasão. E quando for começar o evento, eu mesmo, André, eu vou entrar em contato com você avisando que começou a Semana da Persuasão, que o primeiro vídeo já está no ar, que você pode acessar, ver o vídeo, ver a aula, interagir. Tem uma seção de comentários para você interagir com a galera, é super bacana, você vai aprender e vai curtir muito. Então, clica no link aqui, se cadastra lá e divulga para seus amigos, para outras pessoas que você conhece e que queiram ou realmente precisam ter mais influência, mais impacto, se tornar mais persuasivo. Afinal, raras são as pessoas de sucesso que não dominam a persuasão. E você vai ver que quando se tem um método, persuadir é muito mais simples do que parece. Então, a gente se vê lá na Semana da Persuasão. Até lá!